Gênesis capítulo 33, diz assim a palavra de Deus. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú aproximava-se, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que alcance mercê aos seus olhos, aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar. Amado Senhor Deus, exaltamos o teu nome, nome bendito e precioso, nome em quem nos reunimos nesta noite em tua presença. Nós louvamos o teu nome pelo privilégio de termos sido feitos filhos do Senhor, povo que se chama pelo teu nome, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Agradecemos porque isso não foi por nossa bondade ou por nossos méritos, mas porque Jesus Cristo, nosso Redentor, pagou um alto preço por nós. E agora, ao nos olhar, o Senhor nos contempla, ó Deus Santo, por meio de Jesus Cristo, aquele que é o Deus bendito que limpa e que purifica as nossas transgressões, de modo que somos aceitos na tua presença e o nosso culto é admitido pelo Senhor.
Que nessa noite o Senhor se agrade mais uma vez em falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que no capítulo 32, Jacó parte para encontrar o seu irmão e ele envia mensageiros a fim de sondar o terreno, verificar o que estava acontecendo. E ele então recebeu notícia de que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, e ele prepara então tudo aquilo que era necessário para a reconciliação com o seu irmão. Entretanto, ele, antes de encontrar-se com o seu irmão, teve o maior dos encontros. Vimos na semana passada ele se encontrando com o próprio Deus. Esse Jacó já havia pensado numa estratégia para proteger os seus, dividindo os grupos e mandando presentes a fim de aplacar a ira do seu irmão. Ele orou a Deus, dizendo e rogando pela promessa de Deus, pedindo que Deus o abençoasse e fosse com ele, pedindo que Deus o livrasse. E depois desse encontro com Deus no Val do Jaboque, encontro em que Jacó teve o seu nome mudado de enganador para Israel, Deus prevalece. Ele ali ganha um novo nome, um nome que aponta para uma nova atitude de vida. Jacó, que até então havia muitas vezes ido bem, passando as pessoas para trás, ele já tinha prevalecido por conta da sua esperteza, deveria agora ter uma nova atitude, ele deveria prevalecer confiado no Senhor. E depois daquele encontro com Deus, ele vai de fato encontrar o seu irmão. Isso aí está no capítulo que nós lemos, o capítulo de número 33. E Jacó está com medo. Jacó está temeroso. Apesar de ter se encontrado com o Senhor, de ter recebido promessas da parte do Senhor, de estar caminhando com o Senhor, e todo esse caminhar com o Senhor está mudando a vida de Jacó. Você pode lembrar disso, porque Jacó se aproxima de Labão, e ele então fala exatamente isso a Labão, dizendo: olha, eu nunca passei você para trás, no tempo em que você me assalariou, eu muitas vezes sofri o dano por sua causa, mostrando que de fato ele trabalhou com afinco, e que ele sabia que Deus era com ele. Afinal de contas, Deus estava enriquecendo Labão por meio do trabalho de Jacó. Jacó então é um servo de Deus, mas ele tem medo. Nós também temos medos. Nós também passamos momentos em nossas vidas onde o medo sonda e ronda o nosso coração, e nós temos medos diversos. Nós temos medo de pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim. Nós temos medo do que as pessoas podem fazer conosco. Nós temos medo das circunstâncias. O que vai acontecer comigo nesse tempo de coronavírus? Será que eu vou conseguir passar por essa fase? Ou qualquer outra doença. Ao enfrentar algum tipo de doença, ou a enfrentar o desemprego, muitas vezes o coração, ele de fato é assolado pelo medo. E o texto que nós lemos pode trazer refrigério ao nosso coração, porque você pode enxergar no encontro de Jacó com Esaú algumas questões importantes, algumas verdades importantes que devem nos levar a refletir a respeito da segurança que nós temos no Senhor Deus, a despeito de todas as circunstâncias. O que você aprende aqui na história, no encontro de Jacó com Esaú? Você percebe algumas coisas que estão acontecendo. Você percebe que no encontro de Jacó com Esaú existe medo. Veja o verso, dos versos 1 a 3. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente,
Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Quando Jacó percebe a aproximação de Esaú, lembra? Esaú vem com 400 homens. Esaú vem com um pelotão que era comumente usado para a guerra, 400 homens. Ele se mostra então temeroso. E de novo, mesmo após aquele encontro com Deus, em que Deus o confirmou como Israel, como o Senhor prevalece, mesmo tendo a promessa de que ele prevaleceria sobre o nome do Senhor, Jacó está temeroso. E a forma como ele organiza aqui a sua caravana mostra os seus temores e aponta para os seus temores. Porque veja como que ele organiza a caravana. Ele coloca à frente da caravana as servas, Zilpa, Bila e os seus filhos. Zilpa tem 2 filhos com Jacó, Bila tem 2 filhos com Jacó. Então elas estão à frente da caravana. Um pouquinho mais atrás ele coloca Lia e os seus 6 filhos. Somente lá por último ele coloca Raquel e José. E nós já vimos lá no começo da história, quando Jacó conheceu Raquel, e que ele entendia que era na beleza de Raquel que estava a razão da sua vida, e por isso então ele não temeu em trabalhar 7 anos, e depois que foi enganado pelo seu sogro, ele não ligou para estabelecer uma bigamia, e trabalhou mais 7 anos por Raquel. O coração de Jacó estava então dependendo de Raquel, e logo depois essa dependência vai para o seu filho José. Jacó vai ter por José um amor especial, um carinho especial. José será aquele que vai ser o alvo de todas as bênçãos do seu pai, afinal de contas ele é o filho da mulher que ele ama. E então, como dizia Jesus, que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele trata de preservar o seu tesouro. Ele coloca por último Raquel e José, e se der alguma coisa errada, e se Esaú partir para cima e partir para a guerra, ele não ficará sem a mulher que ele ama, ele não ficará sem o filho que ele mais ama. E toda a história vai mostrar este relacionamento idólatra de fato que Jacó tem com José, tão idólatra e tão diferente da forma como ele criava os filhos, que quando ele souber da notícia da morte de José, mais à frente, quando os irmãos forjarem a morte de José, este homem vai ficar desgostoso, mas quando trazem a notícia para ele de que a sua filha, a única filha que é relatada aqui, é estuprada, ele não dá muita atenção. Diná, a filha estuprada, é filha de Lia, da mulher que ele não amava. E de forma curiosa, essa história está registrada logo no capítulo seguinte, no capítulo de número 34. Então Moisés vai dispondo os capítulos de uma forma interessante. No finalzinho aqui do capítulo 33, Jacó está preocupado principalmente com Raquel e José. Ele se preocupou com Lia? Sim. Mas quem está mais protegido aqui é Raquel e José. E no capítulo seguinte, a filha de Lia será estuprada. Ele não vai dar muita atenção para isso. Jacó tem vários medos em seu coração, e um dos medos, além do medo do seu irmão, da ira do seu irmão, é o medo de perder aquilo que lhe é precioso. E é por isso então que ele mesmo, ao se aproximar do seu irmão, se aproxima como um servo. O texto diz aí no verso 3 que ele se adianta, prostra-se em terra 7 vezes até se aproximar do seu irmão. E isso era comum entre os servos, entre os escravos. É assim que Jacó se aproxima, porque o seu coração está temeroso. E a pergunta nesse primeiro ponto aqui é: quais são
os seus temores. E o que os seus temores têm levado você a fazer? Sempre que o seu coração for assolado pelo medo, pelo temor, que não seja o temor do Senhor, o resultado disso vai ser desastroso. O resultado disso vai ser pecaminoso. E se você quiser uma boa ilustração a respeito disso, depois você leia o capítulo 10 de Mateus, capítulo em que Jesus junta os seus discípulos e diz: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, não tenham medo. Preguem, proclamem. Agora, por causa da proclamação de vocês, vocês vão ser entregues às autoridades. O pai vai entregar o filho à morte. Vai haver inimizade, vocês serão perseguidos. E diante de uma notícia dessa, que negócio é esse? Quer dizer que se eu pregar eu vou ser perseguido? Se eu tenho medo da perseguição, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de pregar. E é nesse contexto então que Jesus fala: não tenha medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E este que pode fazer isso é o que está mandando vocês pregarem. Preguem. Vocês estão indo como ovelhas para o meio dos lobos, mas não tenham medo. Se o coração dos discípulos ali fosse assolado pelo medo, eles tomariam uma atitude errada e pecaminosa. Eles deixariam de pregar o evangelho para tentar salvar suas vidas. Por medo de morrer, Abraão mentiu a respeito da sua esposa. Ela é minha irmã. Todas as vezes que você tomar atitudes baseadas no medo, você vai pecar contra o Senhor. É por isso que você precisa sondar o seu coração e tentar entender quais são os seus medos. E uma das formas de você verificar isso é: o que você acha que não pode faltar na sua vida e que, se for retirado da sua vida, vai acabar toda a razão de viver. Você não vai ter mais por que continuar vivo. O que ocupa lugar no seu coração de tal forma que você pensa em desistir da vida se aquilo lhe for tirado? E como o nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos, e ele muitas vezes se agarra às bênçãos de Deus, elevando as bênçãos que Deus nos dá ao patamar do próprio Deus. Nós por vezes incorremos nesse pecado de idolatria e de temer ídolos, falsos deuses, achando que estas coisas não podem nos faltar, coisas lícitas. Tenho falado muitas vezes aqui, a bênção quando nós temos filhos. A Bíblia diz bem claro isso. Os filhos são herança do Senhor, galardão. Mas se a ideia de perder os filhos traz angústia ao meu coração e tristeza a ponto de eu quase desistir de viver, é porque os meus filhos já tomaram um lugar muito maior do que deveria no meu coração. Nós podemos nos entristecer, mas nós não podemos nos desesperar. E quando nós olhamos para a história de Jó, por exemplo, que de uma tacada só perde tudo o que tem, ele perde filhos, ele perde a sua riqueza, ele perde a sua saúde, e aquele homem então declara: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E se você está disposto a dizer Deus deu e Deus tomou a respeito de qualquer coisa que seja, significa então que você está usando bem a bênção que Deus te deu. Mas se você não tem condições de declarar como Jó, Deus deu e Deus tomou, satisfazendo-se com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é porque você ama demais este aspecto da criação na sua vida. E o medo de perder isso vai levar você a atitudes pecaminosas. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? É Ele quem precisa ser
temido, porque se a razão da sua vida está fora do Senhor, você sempre vai temer outras coisas. Mas se você tiver o seu coração em Deus, não haverá razão para temer coisa alguma. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, por medo de morrer, não se apresentam diante de Deus para cultuá-lo. Mas esse medo de morrer não as impede de ir ao supermercado quando faltou algum item que talvez não seja nem tão essencial assim na sua despensa. Seja um produto que você poderia muito bem passar sem. Mas faltou e eu vou ao supermercado, eu preciso disso, né, para me alimentar, para ficar bem forte, para o meu organismo estar bem. Mas o culto ao Senhor, não. E se eu for contaminado enquanto eu estiver cultuando ao Senhor? E essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. E se nós formos contaminados? E não é só no culto ao Senhor, é em qualquer lugar que seja. Você está preparado para morrer ou você tem medo disso? Você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Ou o seu coração está amedrontado em pensar em deixar essa vida? Porque é triste constatar que muitos crentes estão temerosos, estão com medo de morrer. E aí então você lembra daquele ditado que muitos usam para brincar e perturbar, e que no fundo traz uma realidade, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ah, eu amo o céu é maravilhoso, Jesus é lindo, mas o simples fato de pensar em morrer traz pavor ao coração. É claro que crentes não procuram a morte. Crentes não são suicidas. Crentes cuidam bem do seu corpo. Crentes são responsáveis. Crentes precisam fazer aquilo que é necessário para se prevenir num tempo de pandemia, mas crentes não podem temer a morte. Nós precisamos lembrar que a morte foi vencida por Cristo, que a morte já não tem poder sobre os filhos de Deus, que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá, e que todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente, e que por isso o viver precisa ser para Cristo e o morrer é lucro. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? Não permita que os seus medos leve você a tomar atitudes erradas, equivocadas, atitudes que não honram a Deus. Porque o que você tem aqui é um Jacó que conhece a Deus, que encontrou-se com o Senhor, que sabe que prevalecerá pelo nome de Deus, mas que está com medo, ainda luta com o medo, como nós precisamos lutar com o medo. Nós não estamos agora protegidos numa redoma onde nada vai afetar mais o nosso coração e os nossos sentimentos, não. Nós vamos sofrer pressões, mas nós precisamos lutar contra os nossos temores, lembrando que tememos o Deus que tem todas as coisas em suas mãos, que tem todas as coisas sob o seu controle. Você percebe medo nessa história, mas você percebe mais. Além do medo, o que você percebe na história do encontro de Jacó com Esaú é a graça. Veja o que dizem os versos 4 a 11. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei?
Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o aceitou. Veja, diferente do que o temeroso Jacó estava esperando, da reação do seu irmão Esaú, a reação foi diferente. Esaú não parte para cima dele com fúria. Esaú o recebeu como um parente chegado. Esaú beija e abraça, e esse é um cumprimento entre os parentes, é um cumprimento íntimo. É totalmente diferente daquilo que Jacó esperava, daquilo que o seu coração tinha temor. E então Esaú pergunta: quem são estes que estão com você? E aí Jacó vai apontar e enfatizar a graça de Deus sobre ele. Como é que ele faz isso? Veja o verso de número 5. Levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. O temeroso Jacó sabe que Deus tem sido gracioso com ele, a despeito dele ser um enganador, ou dele ter sido um enganador, a despeito dele não merecer. Deus havia agraciado a Jacó. E quando Esaú pergunta a razão daqueles bandos, porque o que você quer com isso, colocando esses bandos aí com presentes? Jacó fala o seguinte: é porque eu espero achar graça diante de você também, eu espero a sua mercê, a sua graça, a sua misericórdia. Jacó espera que o seu irmão haja graciosamente em favor dele. E quando Jacó fala isso, Jacó está reconhecendo que ele merece a punição de Esaú, que ele de fato haveria enganado a seu irmão. E talvez você diga: não, pastor, mas não estava tudo debaixo do propósito de Deus? Jacó não seria mesmo aquele que seria engrandecido? Claro que estava. E Deus iria engrandecer Jacó com ou sem Jacó tentar dar uma ajudinha aí à mãe dele. O que aconteceu foi que eles não confiaram na promessa de Deus e pecaram para ter aquilo que Deus disse que daria para ele. Então Jacó está reconhecendo que enganou o seu irmão, e Esaú o perdoa. Ele vai dizer: olha, eu não quero seus presentes, eu tenho muitos bens. Jacó, ele não está contente com isso, ele insiste, e Esaú acaba aceitando os presentes. Uma questão interessante na questão dos presentes é que era costume aquele que era presenteado também retribuir o presente. Isso não é dos nossos dias não, parece só, né? Tem gente que ganha presente e já fica preocupado: o que eu vou dar agora? E Esaú não retribui. E o fato de Esaú não retribuir os presentes aponta para o fato de que ele estava aceitando os presentes de Jacó como um reparo por ter a bênção roubada por Jacó. Lá no verso 10, Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. E essa expressão aqui é bastante interessante. Olha, eu vi o seu rosto como se fosse o rosto de Deus, como se eu estivesse contemplando a Deus. E você precisa entender essa expressão à luz do capítulo anterior. No capítulo anterior, você viu que Jacó
estava lutando com um homem. É assim que o texto começa a narrar. E no decorrer da história você percebe que aquele homem não é somente um homem, mas o próprio Deus, que se faz homem a fim de lutar contra Jacó e abençoar a Jacó. E quando Jacó percebe isso, ele está grato. Ele vai dizer que ele viu Deus. Veja lá o verso 30 do capítulo 32. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ou em outras palavras, eu vi a Deus e não morri. Porque todo mundo que vê Deus morre. Não é isso que Deus falou para Moisés? Ninguém pode contemplar a mim e ficar vivo. E Jacó então diz: eu vi Deus face a face e não morri, e fui preservado. Então quando ele diz aqui a Jacó, ou a Esaú, que estava vendo a Esaú como um Deus, ele está apontando para aquela história lá. O fato de Jacó não ter morrido ao encontrar Deus face a face foi graça de Deus. E o fato de Esaú não ter tirado a vida de Jacó, vingando-se daquilo que Jacó tinha feito por ele, aceitando os seus presentes, era graça. É por isso que ele usa essa expressão. Jacó ali, ou Esaú ali, tem todo o poder e tem todo um exército para acabar com tudo. Mas ele é bom para com seu irmão. O seu irmão encontra ali perdão, e ele entendia que isso era graça. E ele entendia que aquilo que ele experimentava agora diante de Esaú também era graça. Perdão não é merecimento. Perdão é graça. Você não merece ser perdoado por ninguém. Você não merece ser perdoado por Deus. E você não merece ser perdoado por aqueles a quem você ofende, aqueles contra quem você pecou. E quando alguém perdoa, isso exalta a graça bendita de Deus, que é a fonte de todo perdão, e que primeiramente fez isso. Ao invés de matar pecadores, os salvou, os redimiu. Por ter matado o seu filho, por ter lançado na conta do seu filho. É por isso que para crentes, perdão não é uma escolha, é um mandamento. Você não fica em dúvida se você deve ou não perdoar, você perdoa. Se você entendeu que já foi perdoado por Deus sem merecimento, você não olha para o outro dizendo: você não merece o meu perdão. Porque ninguém merece mesmo, da mesma forma que você não merecia o perdão de Deus. Jacó entendeu que não morreu diante de Deus por graça. Jacó agora entende que Esaú está sendo gracioso para com ele. E Jacó, ao manter a intenção de dar os presentes, mesmo diante da recusa inicial de Esaú, enfatiza novamente que Deus estava sendo generoso. Aceite os meus presentes, porque Deus está sendo gracioso comigo, eu tenho como dar a você. E você percebe a graça o tempo todo nesse texto. A graça de Deus é a razão da sua salvação. Nada que você fizesse, pudesse fazer, levaria você à salvação. Mas o Senhor decidiu ser gracioso. Decidiu perdoar os seus pecados quando você creu em Jesus Cristo. Decidiu que não cobraria de você a dívida que você precisava pagar. Quem deve precisa pagar. E Deus faz isso porque um dia Cristo pagou a dívida. A dívida foi lançada na conta do Filho unigênito de Deus. Ele pagou a dívida da sua igreja, do seu povo.
e Deus agora é gracioso para com o seu povo, é por isso que não existirá graça para aqueles que não estiverem em Cristo. No último dia, no dia do juízo, aqueles que não se renderem a Jesus Cristo enfrentarão somente a ira de Deus. Não há graça, não há misericórdia, só há a justa ira do Senhor. Você foi salvo pela graça, você não tem méritos, mas não é só isso. Todo o restante que você recebe de Deus é graça, não é só a salvação. E da mesma forma que Jacó reconheceu, olha, Deus tem sido bom comigo, olha o quanto eu prosperei, aquilo que você alcança é graça de Deus. Independente de você dizer assim, não, mas eu trabalhei muito por isso. E tem que trabalhar mesmo, isso é mandamento do Senhor. Mas e quando a pessoa trabalha e não conquista o que você conquistou? Por que alguém trabalha e não consegue e o outro trabalha e consegue? É porque Deus abençoa e é gracioso com quem Ele quer ser gracioso. É por isso que nós não louvamos o nosso esforço, é por isso que nós não louvamos a nossa capacidade, é por isso que nós não louvamos o quão inteligente nós somos e o quão destacados nós somos dentro da nossa área. Nós louvamos o Deus que é gracioso e que nos dá além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E nós precisamos ter o coração grato, um coração que reconhece, como Jacó está reconhecendo aqui, Deus tem sido gracioso. Lá no Novo Testamento, Paulo vai afirmar aos Filipenses algo interessante, porque eu estou falando aqui, olha, Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1, ele vai usar a palavra graça para atribuir a algo que nós geralmente não gostamos de sofrer, que é a perseguição. Aos Filipenses, Paulo vai dizer que aos servos de Deus foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Mas você entende isso? Que o sofrer por Cristo é graça de Deus? É assim que nós encaramos as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. É assim que nós enxergamos o agir de Deus na nossa vida. É por isso que Paulo agora vai dizer aos crentes, aos Efésios, que nós precisamos transmitir graça com quem nós falamos. As nossas palavras precisam fazer isso. Nós somos alvo da graça para ser um canal de graça para aqueles que estão à nossa volta. Aos Coríntios, Paulo vai dizer que é a graça de Deus que sustenta os seus servos nas tribulações. E é por saber que Deus é gracioso e que Ele está conosco que nós podemos ter alegria nas provações. Não fosse a certeza de que Deus é gracioso, não haveria condição de cumprir o mandamento de ficar alegre diante das provações. Seria isso simplesmente alguém que ama sofrer. Mas não é assim a vida dos crentes. Nós encontramos alegria, mesmo nas tribulações, pela certeza de que o Deus gracioso está conosco e usará de todas essas tribulações para forjar em nós o caráter de Cristo. E é por isso que eu volto a dizer que nós usamos para com o próximo da mesma graça que fomos alvo. É por isso que nós perdoamos as faltas dos nossos irmãos. É por isso que nós perdoamos os pecados cometidos contra nós. É por isso que Jesus ora, ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque tudo que Deus exige que façamos, Ele já fez por nós.
Nós somos graciosos porque fomos alvo da graça. Somos misericordiosos porque Deus foi misericordioso conosco. Não há nada que Deus exija dos seus filhos que Ele já não tenha feito em favor dos seus filhos. E se você foi alvo da graça de Deus, você precisa ser gracioso com aqueles que estão à sua volta. Saiba que Deus te ama apesar de você, apesar dos seus pecados, apesar das suas faltas. Nós geralmente temos exigências para amar o próximo. Nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta e que são alvo do nosso favor sejam quase que perfeitas. E a perfeição, neste caso, esperada, não é que essas pessoas sejam piedosas à imagem de Deus, mas que eles sejam perfeitos à nossa imagem, conforme a nossa justiça. É por isso que quando eu me decepciono com uma pessoa que não agiu de uma forma que eu agiria, eu deixo de lado, porque o meu critério é diferente do critério que Deus estabelece. Quando Deus olha para a sua igreja, para o seu povo, quando Deus nos abençoa, não é por conta da nossa perfeição, mas por causa da perfeição de Jesus, de Cristo, o seu Filho amado. É por isso que você não pode ter exigência para amar o outro, porque essa exigência já foi cumprida por Cristo, para que você age de forma graciosa. Por último, você tem na história do encontro de Jacó com Esaú, você percebe aqui também a providência de Deus. Veja, o temeroso Jacó está percebendo a graça. E agora você percebe na história a providência, do verso 12 ao verso 20. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu o seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. E em toda a história você pode perceber a providência do Senhor. Em sua providência, Deus usa todos os atos dos homens para cumprir os seus propósitos. Sejam esses atos que honraram a Deus, atos piedosos, sejam estes atos que desonraram a Deus, atos impiedosos e de pecado. A despeito de tudo isso, Deus está reinando e está conduzindo todas as coisas para cumprir o seu plano de acordo com o beneplácito da sua vontade. E você percebe essa providência, primeiro, no fato de Esaú ter perdoado a Jacó, porque somente a ação de Deus para livrar Jacó de um irmão irado. Deus estendeu o seu favor e em sua providência abençoou para que Esaú perdoasse o seu irmão. Mas ainda assim, Jacó continua temeroso. Jacó está ressabiado, porque Esaú diz: olha, eu vou escoltar vocês, deixa eu escoltar vocês, porque Jacó primeiro vai dizer: olha, não dá para ir muito rápido, eu tenho muito animal, eu tenho as minhas crianças, elas vão devagar, você sabe disso. Isso tudo é verdade,
ele tinha animais e ele tinha crianças. Mas Jacó ainda está temendo caminhar junto com seu irmão. E agora o seu irmão fala, então, eu vou deixar alguém para escoltá-los. Ele educadamente recusa. Ele recusa. Porque o seu coração ainda teme. Esaú, ao dizer que iria deixar alguns homens, e Jacó recusa também, ele apenas faz um rogo. Eu rogo apenas mercê da sua parte, apenas misericórdia da sua parte. E pela providência de Deus, Jacó vai caminhar agora livre, sozinho, porque o seu irmão de fato vai à frente. Deus está tratando com o coração de Jacó e mostrando a Jacó que ele não precisava temer, que Deus estava caminhando com ele e que Deus providenciava todas as coisas para que ele chegasse agora em segurança. E o fim do texto mostra exatamente isso. Ele chega seguro novamente em Canaã por conta de toda a providência de Deus, cumprindo a sua promessa de guardar a Jacó lá atrás, quando Jacó estava indo, dizendo, eu sou o Deus dos seus pais, eu vou te abençoar, eu vou ser com você, você vai e você vai voltar e eu vou te guardar. Deus em toda a história está agindo para guardar a vida de Jacó, e Jacó então termina levantando outro altar e adorando o Senhor. A doutrina da providência estabelecida pela Escritura, ela é uma doutrina que não deve estar somente aqui na mente, eu sei o que é isso, mas a doutrina da providência deve levar você a descansar no Senhor. Nós estamos vendo como Deus está tratando. Jacó não estava conseguindo perceber essa providência. Nós percebemos ao olhar para o texto. Jacó estava reconhecendo a graça de Deus, mas ele ainda está temeroso, ele não está totalmente confiante. Ao olhar para o texto, nós percebemos que não houve um momento sequer em que Jacó tenha saído debaixo do cuidado de Deus. E nós podemos, diferente de Jacó, caminhar agora sem temores. Afinal de contas, Paulo vai nos ensinar que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Você não precisa ter medo para aprender como vai agir agora. Você olha para os seus irmãos do passado, olha os seus temores, veja que Deus tratou da vida deles a despeito dos seus temores. Você vê que Deus em sua providência cuidou deles a despeito deles. Você crê nisso e você alivia o seu coração dos seus temores. Você descansa. Nós temos um privilégio muito maior do que estes nossos irmãos do passado. Às vezes eu vejo crente dizendo assim, bom era no tempo de Atos, né? Tinha muito milagre, ou bom era no tempo de Israel, que Deus abria o mar. Mas nós temos um privilégio muito maior. Nós temos todas essas histórias registradas na revelação que Deus fez de si mesmo, para que creiamos em Deus, para que confiemos em sua providência, para que vivamos uma vida abundante, para que descansemos de fato ao saber quem é o Senhor, que levou a cabo todo um plano para trazer seu filho ao mundo e morrer por pecadores. Porque aquilo que Jacó contemplou de longe, aquilo que Abraão contemplou de longe, nós já vimos que aconteceu ao olhar para a cruz do Calvário. Nós temos um privilégio muito maior, então creia que Deus certamente vai cumprir todo o seu plano na sua vida. O seu desemprego pode até não estar registrado aí na sua agenda de coisas que você queria que acontecesse, mas está debaixo do plano de Deus. Os dilemas que você enfrenta, a situação com a doença, com a pandemia, a situação econômica, a despeito de todos os pecados, de discussões sobre o que está certo, sobre o que está errado,
Deus está cumprindo o seu propósito. E onde é que está o seu coração? Está confiado no Senhor? É lógico que nós nos entristecemos, nós nos preocupamos. O que vai ser do nosso país depois que passar tudo isso, com tanto desemprego, com tanto problema? E nós precisamos mesmo pensar nestas coisas sem desespero. Deus reina, Deus governa, Deus dirige. 2020, 2021 não são anos em que o Senhor saiu do controle ou tirou férias. O Deus que tira férias e que vai atender outro e não consegue atender a sua igreja é Baal. Deus está atento ao clamor do seu povo. Nós cantamos essa noite, né? Ele reina em seu trono nas alturas, é o que diz o salmista. Ele reina acima dos céus. E de forma poética, então, o cantor vai dizer: mas ele se inclina para ver o que acontece aqui no meu coração, no seu coração. Essa precisa ser a sua confiança. O Deus que reina acima de todas as coisas conhece os seus temores e dá a você a sua palavra em que você tem o privilégio de abrir e ouvir a voz do glorioso Deus, do bendito Deus, que governa e dirige todas as coisas. E aí então você pode crer que a vontade do Senhor está sendo feita, e você pode se regozijar nisso. Ainda que a terra não floresça, não haja fruto da vide, ainda que a vacina não venha, ainda que a vacina venha e falhe, ainda que o remédio não funcione, ainda que o coronavírus fique daqui para o resto da vida, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu caminho em alegria, eu caminho servindo, eu caminho em santidade, esperando pelo dia glorioso em que eu encontrarei o Senhor e Salvador da minha vida, dia esse que está escrito e determinado antes que houvesse nenhum ainda. Todos os dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. E se você entende e confia na providência de Deus, se você entende que nada pode frustrar o plano de Deus, não há razão para temer, não há razão para desesperar-se. De igual forma, não há razão para sua negligência, não há razão para dizer: então está tudo tranquilo, então eu não preciso fazer nada, porque o que Deus vai querer fazer, Ele vai fazer mesmo. Não seja irresponsável. A doutrina da providência de Deus não é um convite à irresponsabilidade. A doutrina da providência de Deus é um convite à confiança e ao descanso no Deus que vai cumprir os seus planos e chama os seus filhos a obedecer os mandamentos e ser responsáveis. No encontro de Jacó com Esaú, você pode perceber então algumas coisas: medo, graça e providência. Você pode perceber isso tudo na obra do Senhor Jesus Cristo em favor dos seus. Porque se Jacó caminhava temeroso para o encontro com um irmão irado, não pense que Jesus não experimentou também esse temor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia exatamente o que o aguardava na cruz. Sabia exatamente qual seria o peso do cálice da ira de Deus sobre ele em favor da sua igreja. É por isso que ele ora e se submete ao Pai e vai ao Calvário e é cuspido e é humilhado e é crucificado, mas ele vence a morte
e se assenta diante do trono de Deus nos céus, de onde intercede por nós. E se Ele ali estiver, como nós cantamos, seguro aqui nós estamos. Agora, haverá um dia em que o Cordeiro que está à destra de Deus virá também em justiça, dia em que a Escritura chama de o dia da ira do Cordeiro, dia em que a Escritura adverte que os homens precisam beijar o filho para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Aqueles que não honram a Cristo têm todos os motivos para temer, e se tivessem um pouquinho de juízo temeriam. Mas como os homens se perderam em sua loucura, eles não estão ligando para esse dia. Eles só vão atentar para o perigo desse dia quando já não houver mais possibilidade de arrependimento. Mas você que creu em Cristo, diferente de Jacó, não espera estar diante de um Deus irado. Jacó achava que encontraria um irmão irado. Você não encontrará um Deus irado, porque a ira que recairia sobre você já recaiu sobre Jesus Cristo. É por isso que João diz que nesse amor de Cristo não há medo. O amor lança fora o medo. Nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que vem em ira, recebendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a plena redenção das nossas almas. Diante de um Deus irado, Cristo apresentará a sua igreja. E você pode fazer uma comparação interessante, se você olhar para o texto, porque quando Jacó encontrou-se com Esaú, veja lá no verso 5, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu Jacó: os filhos com que Deus me agraciou, o teu servo. Semelhantemente, é assim que nós nos apresentaremos diante do Senhor. É Cristo que estará na nossa frente. E estes que estão sendo apresentados são aqueles por quem Cristo se deu. São aqueles que, segundo a sua oração sacerdotal, foram dados a Ele pelo seu Pai. E por isso foram alvo do seu amor, da sua graça e da sua obra bendita. É por isso que, se você já está em Cristo, você pode louvar a Deus pela graça, você pode descansar no seu cuidado, você pode caminhar em santidade para a glória dEle, você pode proclamar graça redentora, exortando os homens a se reconciliarem com Deus. Nesses dias de pandemia, a igreja precisava estar apontando para a segurança que está em Cristo, ao invés de estar acuada e amedrontada, proclamando que, a despeito de toda morte que possa ser causada por um vírus, existe vida em Jesus Cristo. Mas se a própria igreja está morrendo de medo, como é que nós vamos proclamar a vida que há no nosso Redentor, no nosso Salvador? Proclame a Cristo. Aponte a este mundo o Cordeiro, que hoje estende a sua graça, mas que um dia virá com ira. O coronavírus não deveria ser temido, mas Jesus Cristo sim. O câncer não deveria ser temido, Jesus Cristo sim. O desemprego não precisa ser temido, Jesus Cristo precisa. E essa é a notícia que a igreja precisa dar a esse mundo, levando aos homens
uma palavra de esperança para todos aqueles que se dobrem diante do Cordeiro Santo de Deus. Que você esteja bem seguro, bem confiante, que Deus tire do seu coração os temores, e que você seja um instrumento bendito nesses dias maus, nesses dias terríveis, anunciando a este mundo que, a despeito de tudo que acontece, de toda insegurança, há um lugar seguro. E este lugar seguro se chama Cristo, o nosso Redentor.